Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Montagem e Manutenção de Computadores. Antes de aprendermos a desmontar um computador, retirar as peças que estão dentro dele, é muito importante que saibamos os cuidados que devemos ter ao manusear estas peças. E é exatamente nesta aula que iremos aprender a como manusear as peças do computador e quais cuidados devemos ter com elas. Seja um usuário que quer simplesmente fazer uma limpeza no seu computador ou instalar um novo componente, ou até mesmo um profissional experiente que trabalha um bom tempo com o hardware, é necessário que tenha cuidado ao manusear as peças do computador, pois essas peças manuseadas de forma errada pode vir a danificar, causando um grande prejuízo. Um dos maiores cuidados que devemos ter é com a eletricidade estática. Como já falamos sobre ela em aulas passadas e como pode ser prejudicial aos componentes do computador, então, antes mesmo de começar a abrir o seu computador, faça o uso de um equipamento que irá te ajudar a descarregar a eletricidade estática do seu corpo, seja uma pulseira ou uma luva antiestática. Caso você esteja utilizando a pulseira, lembre-se de conectá-la em uma parte metálica. Você pode usar o próprio gabinete para isso. Cuidado para que você não conecte ela em partes que contenham pinturas. Caso você não tenha esse tipo de equipamento, lembre-se que a cada 15 minutos que você deverá encostar a sua mão em um lugar metálico. Muitas pessoas irão te falar para encostar no gabinete ou na fonte de alimentação. Eu particularmente não recomendo, pois você pode acabar encostando em outro dispositivo e não vamos querer que isso ocorra. Quando nós compramos um novo componente do computador, ele vem com aviso do seu fabricante, alertando exatamente sobre os perigos da eletricidade estática. Mas infelizmente 99% dos vendedores e usuários, além da maioria dos técnicos, ignoram este aviso. Prepare sua mesa de trabalho. Caso consiga, utilize uma manta antiestática sobre a mesa, mas se não, prefira usar mesas de madeira que não contenham componentes metálicos. Separe todas as ferramentas que você poderá utilizar e deixe-as de forma que você possa pegá-las rapidamente e com acesso fácil. Evite deixar acessórios plásticos e metálicos na sua mesa de trabalho. Sempre deixe um espaço para que você possa colocar os equipamentos. Nunca coloque estes equipamentos um sobre o outro. Evite também de trabalhar sentado em cadeiras com rodinhas. Um movimento brusco pode fazer com que você esbarre em um equipamento e danifique. A melhor forma de você trabalhar é em pé e garantir que você tenha uma segurança dos componentes de hardware. Além de preocuparmos com essas coisas, precisamos nos preocupar com a forma com que manuseamos os componentes. É muito importante não tenhamos contato com os chips, conectores e circuitos. Vamos ver como podemos manusear cada um desses dispositivos. Ao manusear a placa-mãe, evite segurá-la de forma que a sua mão tenha contato com os circuitos existentes nela. Segure a placa-mãe pelas bordas laterais. Da mesma forma, não devemos segurar o disco rígido, o HD, encostando na placa de circuitos que fica na parte inferior dele. Sempre segure um HD pela sua carcaça metálica. O HD deve ser manuseado com muito cuidado. Além dos cuidados com a eletricidade estática, devemos apoiá-lo sempre sobre superfícies macias. Se deixarmos o disco cair, mesmo que de uma altura de poucos centímetros, sobre uma superfície dura, poderemos danificar seu sensível mecanismo. As memórias RAMs também são extremamente sensíveis. Devemos evitar sempre encostar em seus circuitos e chips. Sempre segure os módulos de memória pelas suas bordas laterais. Assim você não correrá o risco de queimá-las.
Os processadores também são extremamente sensíveis e possuem um custo muito elevado. O prejuízo será grande se não tomarmos cuidado. Então sempre segure o processador pelas laterais. Nunca, mas nunca segure pelos seus contatos. Inclusive, esses processadores mais antigos que tinham aquelas perninhas no seu chip. Tocando ali, provavelmente nós vamos descarregar a eletricidade estática e isso poderá danificá-lo. Segure sempre o processador pelas suas laterais sem tocar nos seus pinos metálicos. As placas de expansão, como placa de rede, placa de vídeo, entre outras, também podem ser danificadas se não tomarmos cuidado. A regra geral é sempre não tocarmos em seus circuitos e sempre segurarmos essas placas pelas suas bordas laterais. O erro que eu vejo muito ocorrer ao manusear a fonte do computador é pegarmos elas pelos cabos. Evite isso. Nós podemos de alguma forma romper um fio e vir a danificar a fonte ou até mesmo um componente, caso ligamos a fonte a este componente e não percebemos que o fio estava rompido. Sempre carregue a fonte pela sua parte metálica. Também devemos ter cuidado ao manusear o driver de CD e DVD. Evite carregá-lo pela parte de trás, somente com uma mão. Sempre segure com as duas mãos e apoie ele em uma superfície dura. Além dos cuidados que devemos ter ao manusear os componentes do computador, é preciso tomar muito cuidado com as conexões internas. Devemos saber exatamente para que cada conector e a sua posição correta, para que a gente possa ligá-los. Alguns deles, se conectados de forma errada, não chegam a causar danos, apenas não irão funcionar. Mas mesmo assim é conveniente tomar muito cuidado. Os conectores mais perigosos são os que partem da fonte de alimentação. Se forem ligados de forma invertida ou em locais errados, podem resultar na queima de várias peças do computador. Caso você não assistiu a aula sobre os componentes que existem dentro do computador e o que cada um destes componentes e conectores servem, volta lá, assista o vídeo que nós apresentamos todas essas conexões e a função de cada uma delas. Os conectores da fonte de alimentação só podem ser encaixados na placa-mãe e nos outros dispositivos do computador em uma posição correta. Mas uma pessoa distraída pode conseguir ligá-los em posições invertidas, resultando na queima da placa-mãe e até mesmo de outras peças do computador. Vamos ver aonde cada um destes conectores são encaixados na placa-mãe e nos dispositivos do computador. Como nós já vimos, o conector 20+4 ATX ele conta com 24 pinos. Nós podemos dividi-lo em dois 20+4 ou dispostos em uma única peça. Os sistemas mais antigos contavam com apenas 20 pinos, de forma que nos computadores mais novos, as peças inteiras com 24 pinos são mais comuns. Ele é responsável por levar energia à placa-mãe e deve ser conectado na entrada de energia da placa-mãe, como você pode observar aí na imagem. As placas-mães ATX 2.0 contam com um conector de 8 pinos, enquanto as ATX 1.3 inferiores dispõem de um conector de 4 pinos. Na maioria dos casos, os 8 pinos são divididos em dois conectores, de forma a manter a compatibilidade com as versões anteriores. Como já vimos, ele é responsável por enviar energia para o processador. Aqui na imagem, nós podemos ver aonde ele é conectado na placa-mãe. Cada placa-mãe vai diferenciar a sua posição, mas aqui você pode observar, logo aqui próximo ao processador, aonde que este cabo ele é conectado. Neste caso, essa placa-mãe ela utiliza somente 4 pinos. Aqui nós temos uma outra placa-mãe, onde que ela utiliza os 8 pinos.
Caso o computador utilize uma placa de vídeo off-board, teremos que conectar o conector de 6 pinos PCI Express. Algumas placas de vídeo elas necessitam de 2 deles para obter melhor desempenho. Similar aos conectores de 6 pinos PCI Express, o 6 mais 2 PCI Express ele consegue levar até 150 watts de energia para as placas de vídeo. Como os 2 pinos adicionais eles são separados, você pode usar ele também em modelos mais antigos de placas de vídeo. O conector SATA Power é o responsável por levar energia ao disco rígido e também para o driver de CD DVD. Eles podem levar 3,3, 5 ou 12 volts para suas unidades. Se o fio laranja ele estiver ausente ou sem funcionamento, como acontece em alguns cabos de força mais antigos, você ficará limitado. Aqui nós podemos observar a entrada em um HD, onde nós conectamos esse tipo de conector, e aqui um driver de CD e DVD, a entrada onde nós conectamos o cabo SATA Power. Usado para levar energia aos drivers do tipo IDE, o conector Molex ele possui 4 pinos e foi padrão durante muitos anos. Aqui nós podemos ver a entrada de um HD e também de um driver de CD e DVD que utiliza este padrão de conector. Se você utiliza computadores há mais tempo, você deve lembrar dos antigos disquetes. Para que os drivers funcionassem, era preciso que um conector de flop drive estivesse ligado a um deles. Embora esses dispositivos estejam completamente defasados, algumas fontes atuais ainda podem ser encontradas com esse tipo de cabo. Na imagem, nós podemos observar o lugar aonde conectamos este conector no driver de disquete. Além destes conectores de energia, nós também temos o conector de energia do cooler do processador. É ele que vai fazer com que o cooler ele funcione refrigerando o processador. Aqui nós podemos observar na placa-mãe aonde este é conectado. Além dos conectores de energia, nós também temos os cabos de transmissão de dados. Já falamos do cabo SATA, que é utilizado para transmissão de dados no HD, SSD ou o drive de CD e DVD. Aqui na imagem nós podemos ver aonde conectamos o cabo SATA no HD. Já nesta nós podemos observar a conexão dele em um drive de CD e DVD. E na placa-mãe nós podemos observar aqui na imagem aonde este cabo ele é conectado. Também temos o cabo de transmissão de dados IDE de 40 vias. Esse cabo ele foi substituído pelo cabo SATA, mas ainda nós encontramos em uso em alguns computadores mais antigos. Nessa imagem nós podemos observar aonde este cabo é conectado em um HD e também em um drive de CD e DVD. E em algumas placas-mães também existem a entrada deste tipo de cabo IDE de 40 vias. Mais para frente, nós veremos como fazer todas essas conexões de forma correta. O importante é prestar bastante atenção na hora de realizar a manutenção de um computador para não errar, pois um erro é prejuízo na certa. Fazer a manutenção ou até mesmo montar um computador pode ser uma tarefa recompensadora, mas o processo, embora não seja tão complicado quanto parece, exige vários cuidados, pois qualquer erro pode resultar em um prejuízo grande. Então, na hora de realizar a manutenção de um computador, fique ligado no manuseio correto das peças para que nada de ruim aconteça. Eu espero que você tenha gostado. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até a nossa próxima aula.